Vou dar a palavra à Raquel Varela, que nos vai falar das desigualdades em saúde e contextualizar as desigualdades sociais e o impacto que tem, então, neste tema de hoje. Muito obrigada. Boa noite. Antes de mais nada, a todos os que estão a ouvir, espero que estejam a ouvir bem. Espero que sim, não é? É difícil daqui ter a certeza. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir-me? Peço desculpa. Boa noite. Antes de mais nada, dizer que é uma imensa honra estar aqui convosco. Eu tenho um carinho muito especial pelos médicos de saúde pública, pelo trabalho absolutamente extraordinário que têm feito. Agora é fácil para todos lá em casa reconhecerem isso, mas esse trabalho existe todos os dias e é de uma enorme relevância fora do contexto, no contexto de pandemia, mas também fora dele e, portanto, tenho muito carinho por vós e agradeço muito este convite. Quero fazê-lo em nome do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, de que eu faço parte, uma vez que esta minha comunicação, os erros serão meus, mas o que eu de bom vos apresentarei é em meu nome e de vários dos colegas com quem nós estivemos a preparar um bocadinho para tentar contribuir para este debate. Eu não vou citar cada um deles por economia de tempo. O que é que de mais importante nós queríamos partilhar convosco? Foi muito referido que este era um vírus democrático, que, portanto, atingiria todas as classes, frações de classe, origens sociais da mesma forma. Nós sabemos que não é assim. Não é assim a montante e não é assim a jusante, porque as desigualdades nas condições de saúde das pessoas estão profundamente ligadas à sua condição socioeconómica e estão profundamente, quer no seu dia-a-dia, no seu trabalho, que influencia profundamente as suas condições de saúde, eu já vou desenvolver um bocadinho isto, mas também depois no próprio acesso à saúde. Nas questões do acesso à saúde durante a pandemia, um país como Portugal, felizmente, pode-se orgulhar de ter um Serviço Nacional de Saúde que não virou costas a ninguém, ao contrário, por exemplo, como sabem, do serviço privado, que colocou enormes barreiras ao tratamento das pessoas por Covid-19, o que não aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, mas noutros países, sim, isso acontece. Deixem-me ir um bocadinho a montante para eu dar uma ideia para quem está, todos os que nos estão a ouvir, sobre o que é que nós somos. E eu gosto muito de usar esta frase: diz-me como trabalhas, dir-te-ei como adoeces. Porque nós temos um panorama em Portugal. Antes de mais nada, Portugal tem oficialmente 47% de pobres. Depois das transferências sociais passa para 18%. Mas isto são números que partem de uma definição de pobreza extremamente pobre, porque ela está indexada ao salário médio, o qual também tem caído, porque tem aumentado substancialmente o número de pessoas que passou a ganhar o salário mínimo. O desemprego caiu depois da Troika, mas nós passámos de 7% de pessoas a ganhar o salário mínimo para 22%. O salário mínimo não permite, por mais ginástica e cultura e educação que as pessoas tenham, ter uma alimentação correta, que, como vocês sabem muito melhor do que eu, é talvez o essencial, o determinante essencial na saúde. Portanto, o salário mínimo e mesmo os salários um bocadinho mais altos que o salário mínimo não permitem garantir uma alimentação de qualidade. Recentemente foi calculado pelo ISEG o que é que seria o verdadeiro salário mínimo em Portugal e situava-se em torno dos 1.000 euros. Para terem uma ideia, ora, nós temos 80% da força de trabalho por conta do outrem, que na sua totalidade são 4 milhões, portanto toda a força de trabalho são 5 milhões e pouco, 4 milhões é por conta do outrem, mais ou menos, estou a dar aqui os números grandes, 80% ganha menos de 900 euros líquidos. É disto que nós estamos a falar, este é o panorama da sociedade portuguesa. Obviamente isto reflete-se profundamente na saúde das pessoas, desde logo
nas taxas de obesidade, porque tudo o que é comida hipercalórica torna-se mais barata para repor a força de trabalho, se eu me faço entender. É muito mais rápido ir comer um bulical, um bife com batatas fritas, e não é só mais rápido, a quantidade de energia de calórica que as pessoas recebem, ela é mais rápida e mais barata. Portanto, nós temos fenómenos de privação alimentar calórica, mas a maioria não são calóricas, são nutricional, ou seja, as pessoas não se alimentam de forma correta. Claro que a outra questão é que as taxas de obesidade estão intimamente ligadas ao rendimento. Ela duplica a obesidade nos setores mais pobres e cai para metade nos setores mais ricos. Portanto, é um número absolutamente avassalador. Ora, eu acabei de consultar um estudo publicado no Reino Unido com 17 mil doentes de Covid, e esse estudo apontava que mais de 80% dos doentes de Covid têm obesidade, o que é uma prevalência acima da população. Ou seja, é indiscutivelmente um fator de risco, por razões que o estudo explicava de forma muito detalhada, e podem ter acesso a ele na BBC para desenvolver. A outra questão fundamental tem a ver com os turnos. É absolutamente indiscutível na literatura que os turnos adoecem. Ora, nós temos um regime de elaboração contínua, em alguns casos semelhante ao século XIX, e eu não estou a dizer isto por exagero retórico. Mais de metade dos portugueses trabalha na faixa entre 40 a 70 horas por semana, e isto é o trabalho legal, eu nem estou a falar dos pescados para compensar os salários baixos. Uma boa parte deste trabalho é por turnos, e cada vez mais, sobretudo desde a introdução das políticas chamadas sair da crise, que colocaram os trabalhadores na crise e tiraram os banqueiros da crise, estas medidas aumentaram a elaboração contínua em turnos desregulados. Isto significa o quê? Que as pessoas não trabalham só à noite. Um dia trabalham à noite, no outro trabalham à tarde, no outro trabalham de manhã. O caso mais chocante foi o da Alta Europa, quando transformou o trabalho ao domingo compulsório, e isso originou, nós estamos a fazer estudos amplos de condições de trabalho no metro, na Alta Europa, nos docentes, nos enfermeiros, portanto conhecemos nos estivadores, conhecemos amplamente a realidade de trabalho. Na Alta Europa isso gerou uma profunda desmotivação, cansaço, índices dos mal chamado burnout, que é um conceito que nós não gostamos muito, mas que tem a ver com uma grande diminuição da qualidade do trabalho e um aumento do sofrimento do trabalho, que depois se revela muito fortemente nas taxas de absentismo, também nas de presenteísmo, as pessoas estão lá mas não estão, revela-se nas de absentismo, obviamente, e revela-se na questão da saúde mental. A resposta a esta epidemia de adoecimento mental nos locais de trabalho depois dos anos 90 tem sido um enorme aumento do consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, e até nós verificamos agora de bebidas energéticas, que só vão aumentar este quadro, porque o que é que acontece? Ao final de 5 anos de trabalho por turnos, está indiscutivelmente provado que aumenta os diabetes e a hipertensão. E, portanto, nós temos, e os diabetes e a hipertensão são os outros 2 fatores que agravam muito os doentes de Covid. Portanto, isto para mostrar como é que se estabelecem estas relações, e se prova que, obviamente, não se pode dizer que o vírus atinja todas as populações da mesma forma. Eu já devo estar quase a terminar o meu tempo. Dizer também que um sociólogo francês fala do confinamento como um conceito burguês. É uma provocação muito engraçada, mas que remete ao facto de que não são só os profissionais de saúde, aliás, fortemente atingidos por índices escandalosos de burnout, exaustão, etc., que estão obrigados a trabalhar, mas há toda uma população de mais de 2 milhões de pessoas que nunca deixou de trabalhar e de apanhar transportes públicos
e durante a pandemia, em que nunca se pôde confinar. E, portanto, obviamente, esta população está mais exposta. Gostava de salientar que dentro desta população mais exposta, tudo indica pelos números oficiais apresentados da pandemia, que a população mais exposta são as mulheres. Isso provavelmente tem a ver com a composição do trabalho feminino nas áreas da saúde e do cuidado dos lares. São as mulheres e entre a maioria dos infectados, a maioria dos mortos estão nos lares, mas a maioria dos infectados é força de trabalho ativa. Portanto, é a população que nunca se pôde confinar. Daí a provocação deste sociólogo para o nosso debate. Eu gostava também de chamar a atenção que o adoecimento da força de trabalho levou a que no quadro da pandemia esta população esteja mais exposta pelas razões apresentadas anteriormente, obesidade, diabetes, etc., mas também pelo envelhecimento, ou seja, a pandemia veio mostrar uma realidade que todos nós já conhecíamos, que é a força de trabalho móvel precária mais jovem, está permanentemente entre o desemprego e os baixos salários e a precariedade, e a força de trabalho mais permanente está mais envelhecida e adoecida. Tanto que a DGS acabou por retirar os diabetes das doenças de risco, embora nós saibamos que é de risco, porque eventualmente mandava para casa 20% da força de trabalho ou mais. É assim que não se eliminou o risco de forma alguma, mostrou-se foi que nós temos uma população a trabalhar em idade ativa profundamente adoecida pelas más condições laborais, alimentares, de trabalho em geral. Eu não posso deixar de vos dar o último dado que eu quero dar para esta discussão, que tem a ver com nós antevemos uma taxa de desemprego que pode chegar a taxa real de desemprego atingir os 25% da força de trabalho. Portanto, números muito semelhantes ao que aconteceu em 2008. E em 2008 o que aconteceu, depois da crise económica, foi num estudo realizado no Alto Minho, o aumento das tentativas de suicídio depois da crise aumentou 47% no sexo feminino e 35% no sexo masculino, entre 2011 e 2012. E a depressão, 30% nesta região. O decréscimo da utilização das famílias desempregadas dos cuidados de saúde foi de 40%. E em 2010, segundo estatísticas oficiais, e como vocês sabem, o suicídio está sempre notificado, quanto a nós de forma errada, suicídio não é contagioso. Então, quando nós falamos dos suicídios nos locais de trabalho ou relacionados com os locais de trabalho, que têm aumentado desde os anos 90 no mundo ocidental, onde há intensificação do trabalho e métodos de gestão individualizados, etc., etc., falar sobre o suicídio, torná-lo público, discuti-lo, tende a aumentar os níveis de solidariedade e não falar sobre ele, pelo contrário, aumenta os níveis de adoecimento. Mas isto para vos dizer que, segundo os dados oficiais, em 2010 os valores do suicídio ultrapassaram pela primeira vez as mortes por acidentes rodoviários em Portugal e está subnotificado. Eu, quando falo do suicídio e sobretudo dos suicídios dos locais de trabalho que nós estudamos, nós não estamos a dizer que é esse o maior fator de risco, esse é algo que pode vir a acontecer e a aumentar, a analisar pelo que aconteceu anteriormente, mas basta haver um suicídio num local de trabalho para isso ser um sintoma de que muita gente que não se vai suicidar está muito mal. E, portanto, nós queremos também chamar a atenção para esta questão. Peço desculpa se eu fui demasiado sucinta e espero, pelo menos, contribuir para abrir o debate. Obrigada.